Espaço de estação entrando no ar, transmissão 148, restando 217, 16 de 9 de 2012, exatamente às 21 horas e 23 minutos no Rio de Janeiro, hoje, domingo, curso para gestantes. Então, hoje, estamos sem a luz, André, aqui, por favor. Então, hoje vamos retomar novamente o curso para gestantes, lição número 8. Vamos começar com a nossa meditação. Hoje não vai ter a frasezinha do Osho. Vamos começar com a nossa meditação para nos prepararmos para a lição de hoje, ok? Então vamos lá. Degustando água, 4 respirações, escutar o silêncio e depois nós iniciamos o trabalho. Então vamos hidratar a boca. Engolir, tomar o copo d'água e começamos as respirações. Reduzindo a iluminação agora. Ok, então solta o ar e inspira. Desculpe, começando de novo. Solta o ar e inspira. Segura. Solta devagar o ar, relaxando todo o corpo, os olhos, a nuca, os ombros, os braços, todo o corpo. Solta, relaxa. Segura vazio. Inspira. Segura. Solta devagarzinho, relaxando os olhos, relaxando a nuca, os ombros, tórax, quadril, pernas, braços, todo o corpo. Solta, relaxa, relaxa. Segura vazio, inspira. Segura. Solta devagar, relaxando todo o corpo, relaxa, solta os olhos, relaxa o corpo todo, relaxa os olhos, solta, segura vazio, inspira, segura. E solta com o ar do alívio, com o suspiro e o prazer. Solta, relaxa. Continua respirando no seu ritmo, profundamente. Sente o ar penetrando pelas narinas e junto com ele a energia cósmica, a energia do fluxo da vida penetrando também. E ao expirar, relaxa cada vez mais profundamente. Relaxa. Respira fundo e relaxa. Ao inspirar, imagina penetrando o ar por todos os poros, junto com a energia divina, a energia cósmica, ativando a consciência de cada célula do corpo. Sente cada parte do corpo. Desperta a consciência, começando pelos pés. Pés, dedo dos pés, peito dos pés, tornozelo, perna. Sente tudo, joelho, coxa, quadril, sexo,
nádegas, barriga, órgãos vitais, pulmões, tórax, peito, seio, mamilo, ombro, braços, mãos, pescoço, cabeça, boca, nariz, olhos, orelha esquerda, orelha direita, cabelo, cérebro esquerdo, cérebro direito. Sente todo o corpo desperto, energizado, e a energia fluindo por todo o corpo, a consciência total do corpo que produz a vida, fluindo por todo o corpo, junto com a respiração e relaxando todo o corpo. Solta, relaxa, sente. Sente todo o corpo presente, o peso do corpo, o contato com as roupas, a pele, os ossos, o sangue, a musculatura. Sente. Relaxa. Solta os olhos. Respira fundo, sente e relaxa. Nada a fazer, apenas ser. Aqui e agora. E vamos escutar o silêncio. Respira fundo e relaxa. E vamos dando movimento às extremidades do corpo, retornando e abrindo os olhos para o início da nossa lição de hoje. Coloque a lição na tela, por favor. Cursos para gestantes, lição número 8. O curso e você. Como está a influência deste trabalho na sua vida em geral? Feche os olhos e veja o que vem de resposta. Como está esse trabalho na sua vida em geral? Tem tido alguma influência? Mudou alguma coisa dos hábitos? E vamos à próxima questão, pode abrir os olhos. A influência na sua saúde. Feche os olhos e busque a resposta. Houve alguma influência na sua saúde?
perceptível ou não? Próxima questão. Alguma influência na sua atitude mental no dia a dia? A sua disposição para aceitar a existência ou reclamar da existência? A próxima questão. O trabalho tem tido alguma influência sobre o seu bebê? Como você vê isso? Você sente que alguma influência está tendo? Ok, pode abrir os olhos. E vamos direto para a nossa lição de hoje. Curso para gestantes, lição número 8, Lógica, Raciocínio. Esse é o tema da lição. E vamos começar sempre com a nossa frasezinha. O que você sente, ele sente. Portanto, sinta-se lógica, sinta-se racional, raciocine. Esse vai ser o tema de hoje. A lógica leva a pessoa sempre a analisar e examinar e a analisar cada fato e todo e qualquer princípio que lhe for apresentado. A lógica é você, ao enfrentar as coisas na vida, você prestar atenção e, usando uma informação que você tem, permitir que a sua inteligência criativa, o seu lado divino, informe, opine. E é muito importante que qualquer coisa que seja apresentado, seja uma coisa que você esteja sempre pensando, se questionando, analisando, para encontrar o real. A verdade é pouco utilizada. A verdade é que poucas pessoas utilizam todas as faculdades mentais que possuem, especialmente a faculdade do raciocínio. Espera aí que eu estou sentindo falta de um aqui. Ah, sim. Essa aqui teria que estar antes. Desculpe, houve uma falha terrível aqui. A primeira estava faltando e a primeira diz: a lógica está ligada ao compromisso com a verdade. A lógica está ligada com a verdade porque a lógica trabalha com uma informação que precisa ser sedimentada. A lógica só acontece no presente. E ela leva a pessoa a examinar sempre e analisar tudo que está acontecendo na vida, cada fato e cada princípio que for apresentado. E pouca gente realmente usa o seu raciocínio para analisar a relação da vida. E o que a gente sabe é que as pessoas usam muito pouco a sua capacidade mental. Tem até uma música do Raul Seixas que a gente vai botar um trechinho para a gente relembrar. É o Ouro de Tolo, que diz o seguinte, bote aí. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. Só usa 10%. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. E você acredita que você está contribuindo porque não analisa com lógica para ver o que realmente está acontecendo, né? É uma música famosíssima do Raul Seixas.
lógica e raciocínio. E a lógica é fundamental na matemática, por exemplo. E como se diz, no começo Deus geometrizou. Tudo no universo segue uma determinada lógica. Essa lógica pode, às vezes, não ser percebida pelo homem no seu lado esquerdo, mas o lado direito compreende a lógica total, só que não é possível exprimir esta lógica divina através de palavras. Dá para você perceber que tudo faz sentido, que a lógica está acontecendo e você consegue perceber isto, mas colocar em palavras é impossível. A lógica é uma ação que transmuta conhecimento em sabedoria. Nós colocamos isso na nossa lição passada e vamos ver isso em seguida agora, que é a verdade e a sabedoria. A sabedoria é o fruto da árvore do conhecimento e não a própria árvore. A sabedoria é resultado de um conhecimento. E o que acontece com a lógica é que a lógica trabalha na ligação entre as duas coisas. Ela transmuta o conhecimento que está do lado esquerdo do cérebro, a informação que você colheu no passado por experiências passadas, as coisas que você aprendeu, e a partir dessas experiências você aplica a capacidade criativa, intelectual, criativa e inteligente para analisar as possibilidades daquilo com a lógica e chegar a uma conclusão e poder planejar alguma situação. Então, a lógica transforma o conhecimento numa validação vinda de dentro que vai transformar em sabedoria. E a lógica acontece sempre no presente, no aqui e no agora. A lógica é uma percepção, é uma sacação, é um insight. Você entende a coisa porque ela tem lógica. E quando você entende essa lógica, ela acontece na hora. Não adianta você decorar, memorizar a coisa na lógica. A matemática ela tem muito problema por causa disso. As pessoas decoram, né? E na hora, então, que acontece, ela não sabe aplicar a lógica no momento, no presente, para resolver as questões. A matemática é lógica e raciocínio. Ela tem que acontecer no momento da execução. Não dá para você se lembrar como é que resolve um problema. Às vezes você até consegue para uma prova imediata. Estuda na véspera, decora e faz a prova. Mas se tiver um pouquinho diferente, que precise usar a lógica na hora, e aí já fica difícil. Começa a dar problema. Então, essa aqui a gente já viu, lógica, raciocínio. A lógica usa informações registradas no biocomputador, o que está no lado esquerdo do cérebro, e valida essas informações através da inteligência divina, e essa validação e essa combinação entre a informação e a inteligência divina analisando é que vai produzir um fruto, um resultado, e esse resultado está impregnado da verdade cósmica, porque a lógica ela funciona baseada na verdade cósmica, na verdade divina. Então, a junção dos dois acontece na lógica. A lógica trabalha com a matéria e o divino, e faz as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. A lógica é a integração entre a matéria, o biocomputador, e a energia divina ativada através do lado direito do cérebro. E o uso da lógica. Se usassem a lógica, as pessoas não cometeriam tantos erros quanto cometem, e não se veriam constantemente em situações de aflição. As pessoas fazem as coisas sem parar para analisar e sem permitir uma percepção do que vai acontecer. Elas simplesmente
fazem como os animais. Uma coisa que aconteceu anteriormente vai acontecer exatamente igual. E a lógica diz que não é assim, né? Depende das situações, dos parâmetros que estejam acontecendo. É a questão da matemática. A solução do problema não é igualzinha. Depende de como o problema está acontecendo, como ele foi formulado. Você vai ter que raciocinar na hora. Vai ter que usar a lógica no momento, no aqui e agora, para poder resolver a questão. E por essa razão as pessoas não usam e aí acabam criando situações aflitivas. Muitos raciocinam apenas como um animal. O que está registrado na memória, elas acreditam que vai acontecer sempre daquele jeito, por mais que mudem as características. É o exemplo da matemática que nós estávamos falando agora. Quando muda o problema, não conseguem mais resolver porque não ficou tudo igualzinho. E aí você tem que usar a lógica. E se você não usa a lógica, você não consegue resolver o problema da matemática. Se não usa o raciocínio, não consegue resolver nem da matemática, nem da vida. Porque a vida está sempre em situações levemente diferentes, com pessoas diferentes, com formações diferentes, o que vai gerar muita diferença. A reação do indivíduo a uma nova situação é baseada numa circunstância anterior que se fixou na mente, mas que nada tem a ver com a situação atual. E aí que dá o problema. Não tem a ver com o que está acontecendo agora, são outras pessoas, foi outro momento. Então, a lógica tem que ser aplicada aqui e agora, o raciocínio tem que ser no momento. Não dá para você raciocinar ontem, nem raciocinar amanhã. O raciocínio só vai acontecer na hora. Você só pode raciocinar no aqui e no agora. Então, é muito legal que você possa estudar diferentes culturas do mundo, porque essas culturas são como pessoas diferentes. Cada pessoa tem o seu mundo, o seu universo, a sua cultura, e se você estuda o mundo, você começa a perceber que há uma diferença muito grande entre os povos. E daí você consegue, com a lógica, perceber e raciocinar que se acontece com os povos, acontece nas famílias também. Você trazer esta ideia para as famílias e começa a perceber, a compreender os aspectos, diversos aspectos filosóficos e modos de vida de cada um, de cada povo, e de cada família também. E isso é um meio de estabelecer a paz entre nós humanos, porque você passa a compreender a maneira de atuar das outras pessoas. Então é fundamental que você ensine a uma criança a pensar antes de fazer qualquer coisa, a entender a razão daquilo em todas as ações da vida, mesmo as cotidianas. A gente pensa às vezes que a criança não tem capacidade de entender as coisas, mas veja bem, uma criança nada mais é do que um lado esquerdo, ainda sem muita informação, mas que ela tem um lado, uma alma, uma inteligência divina que sabe de tudo. A criança é criança do lado esquerdo, mas do lado direito ela é tão plena, tão completa quanto cada um de nós. A criança é até mais capaz de usar a inteligência divina, a criatividade, justamente porque ela ainda está pouco formada no lado intelectual, no lado físico, no computador. E é super importante que essas crianças sejam explicadas de tudo, a lógica de cada situação, como é que ela faz, a lógica de ir ao banheiro, a lógica de cuidar da roupa, de se vestir, de amarrar um sapato. Cada detalhe deve ser explicado, entendido racionalmente pela criança. Ela não tem que decorar como faz as coisas. Ela precisa aprender como é que é feito e saber o como, para que ela possa associar o direito com o esquerdo e produzir um resultado. E você, mãe, quando você está trabalhando com isso,
Se você adquirir este hábito de analisar as suas ações diárias, cada instante, cada coisa que acontece na sua vida, você sabe que o que você sente, ele sente. Se você raciocina, você prepara uma estrutura que vai facilitar a capacidade dele de raciocinar. Se você usa a lógica, ele vai ter um intelecto, uns registros no computador que estarão registradas as utilizações que você fez durante a gestação, estarão registradas no cérebro dele, no lado esquerdo dele, na mente dele. E esse registro vai fazer com que ele já tenha uma habilidade inata, uma habilidade no computador biológico dele, que vem de fábrica, que é você a fábrica, que vem já com certa propensão e facilidade para atuar desta maneira. E aí eu coloquei aqui apenas para a gente analisar logicamente essa estruturinha aqui, né, a lógica da alimentação. Por que alguns alimentos a gente salga, né, e outros adoçamos? Né? Por que adoçamos algumas coisas e salgamos? Será que é porque melhora o sabor das coisas? É verdade, sim, melhora, mas é somente meia verdade. A verdade é que o sabor é gostoso com o sal ou com o açúcar, porque o organismo precisa disso. E para que o organismo deseje produzir esse resultado, a natureza, né, a estrutura do computador biológico já vem de fábrica com esse prazer em desfrutar o açúcar e o sal. E a razão destes dois elementos é que o nosso corpo necessita de uma certa quantidade de açúcar para produzir o calor e a combustão necessários para manter a sua vitalidade e a sua força. O açúcar em excesso é realmente nocivo, mas o açúcar é necessário para manter a vitalidade e a energia. O açúcar é o carvão que queima dentro da máquina humana. E necessitamos do sal para purificar o nosso sangue e auxiliar algumas reações químicas do corpo. O sal é extremamente importante para o corpo, para que ele possa livrar certas toxinas, e ele é fundamental em algumas ações do corpo. E ele também é fundamental na retenção da água. Portanto, ele é muito importante. Sal em excesso pode prejudicar, mas eliminar o sal também pode prejudicar. Como geralmente acontece, as coisas que a gente necessita, tendem a nos agradar. Por isso a gente gosta. E aí hoje nós vamos propor 2 exercícios. Um é este exercício, que é um exercício de você trabalhar, mãe, a lógica no dia a dia. É o exercício do ET. Tá? Mas no exercício do ET, você vai imaginar que você é um marciano ou de uma outra dimensão, cujo disco caiu por acidente no planeta Terra e que você não tinha a menor intenção de visitar o planeta, portanto você não está preparada e não conhece nada a respeito desse planeta. Para sair da nave avariada, você vestiu o seu traje de invisibilidade, portanto você não vai ser visível por ninguém, ninguém vai falar com você, para conhecer o planeta enquanto espera socorro para sua aeronave. O seu planeta é em outra dimensão, e tudo aqui é completamente diferente de lá. Não existe nenhum registro do lado esquerdo do seu cérebro, na memória, na mente, porque você nunca viu nada nesta dimensão. Inclusive, né, você não tem a forma física como a nossa. Mas você é extremamente inteligente, a sua inteligência divina, o seu lado direito, é pleno, é muito bem trabalhado, muito bem elaborado.
a sua lógica, portanto, é perfeita, é de altíssima eficiência, e você usa muito a perícia do lado direito, a inteligência divina do aqui e do agora. Ao ver o corpo dos humanos e o modo como eles usam as coisas, você é capaz de analisar, raciocinar e chegar a conclusões com a sua inteligência divina funcionando e a sua ciência, a sua lógica, interpretando tudo o que acontece, e chegar à conclusão sobre que material foi usado, a forma que ele tem, a utilidade que os humanos dão àquele material. Então você não conhece nada. Quando você olhar para qualquer coisa neste planeta, você não conhece nada e você vai ter que descobrir tudo, analisar tudo com a sua super inteligência, com a sua super lógica, com o seu super raciocínio. E aí então você circula por onde você estiver, olhando para todas as coisas como se você nunca tivesse visto. E você realmente nunca viu, você acabou de chegar lá da estratosfera. E se não soubesse a utilidade dada pelos humanos, você vai olhar e vai dizer, vai perguntar para si mesmo, para que será que eles usam isso? Para que serve? De que material isso é feito? E como uma criança curiosa, você vai pegar as coisas, cheirar, sentir, né? Lamber, logicamente, quando for uma coisa limpa que dê para ser lambida, né? Ouvir, bater, tocar, usar, enfim, usar todos os sentidos e a lógica, o raciocínio e a criatividade para imaginar para que servem essas coisas. Então, o exercício do ET, a técnica é a seguinte, você vai fechar os olhos, vai fazer 4 respirações profundas, lentamente e relaxando o mais profundamente ao expirar dentro do nosso esqueminha, vai escutar o silêncio por alguns segundos e vai se preparar, esquecer que você é terreno, esquecer de tudo e se deslocar para imaginar que você é um marciano ou alguém de outra dimensão. E aí você vai abrir os olhos devagarzinho, e a primeira coisa que você vê, você vai começar a se perguntar o que é, para que serve, como é que funciona. E andar, e tudo que você fizer, você vai fazer com outro ritmo diferente do ritmo que você normalmente age na vida. Por quê? Porque você é marciano, você é de outro planeta, você é de outra dimensão. Então, você não se comporta do mesmo jeito. Você flutua pelo ar, você vai devagarzinho, tudo seu é em câmera lenta. Você vai pegar o copo e vai movê-lo de câmera lenta e vai olhar, vai passar a mão, vai sentir a textura do copo, botar no rosto, sentir os lábios, a espessura e imaginar para que serve isso? De onde é que isto veio? Qual a função? E aí, por exemplo, eu estou vendo aqui, tem uma gotinha d'água. Ah, isso aqui retém os líquidos. Ah, serve para... E a sua capacidade de raciocinar, de inventar, de criar função para isso, é imensa. E de onde vem isso? Você sabe de onde vem isso? Como é que chega a virar um copo? Isto é um material que, para chegar a essa forma, como será que foi feito? E esse é o exercício de você analisar os detalhes das coisas cotidianas, do dia a dia. Você olhar para as paredes e ver, o que é isso? O que é o teto? Para que serve? Com que material é feito? E você tem um olho de raio-x, você consegue olhar e observar, que você consegue perceber
é feito com terra, tem um material que eles usam aí, que faz ficar duro, e por trás tem uns tijolos. Você vai fazendo todo tipo de reflexão que for possível, raciocínio e a lógica. Por que não bota só o tijolo? Porque tem que grudar, tem que... então tem uma cola. O que é a cola que eles usam? Como é que faz? Isso é o exercício do marciano. Eu pensei até em fazermos, mas realmente, via internet, eu ainda não bolei como é que poderia ser. Nós teríamos que ter aqui acontecendo. Então fica só para que você realize por conta própria esse exercício. Então é você ficar tranquilo, sair um pouco do nível do estresse, entrar um pouco no nível meditativo e se imaginar como se não conhecesse nada e se fazer perguntas. E a partir dessas perguntas tentar encontrar as respostas. Como você é uma tremenda cientista marciana ou de outra dimensão, você terá facilidade para encontrar essas respostas. Ok? Então, essa é a brincadeira, o jogo do marciano. Gostaria muito, se você fizer essa experiência gestante, que você faça um relatóriozinho e nos mande por e-mail, para esse e-mail que vai aparecer na tela aí, que o André vai colocar, né, André? Esse e-mail que vai aparecer, que é o espacogestação@gmail.com. Não precisa ter maiúsculas, basta você botar espaco gestacal, não tem acento, nem tio, nem cedilha, gmail.com. Mande uma mensagem para nós dizendo: eu experimentei e tive essa experiência, eu percebi eu vi o meu raciocínio funcionando, eu olhei uma cadeira e achei fantástico entender que a cadeira tem 4 pernas e se ela tivesse menos pernas ela ia cair, e por aí você vai analisando e descobrindo todas as possibilidades. Esse é um exercício que você pode fazer em casa, na rua, em qualquer lugar. Andando no ônibus, você está quietinha lá e está olhando para fora e vai pensando, imaginando para que serve cada coisa, o que cada pessoa está fazendo na rua, que sentimentos ela está tendo, entender a humanidade, entender cada coisa que acontece no dia a dia. É um exercício para o dia a dia. Olhe para as coisas com uma curiosidade infantil, altamente lógica e científica. E brinque de ET aonde quer que você vá. Onde quer que você vá, depois que você tiver o hábito de brincar disto, é muito gostosinho, porque você vai ter um monte de sacações que você nunca percebeu, na sua casa mesmo. Quando você fizer o exercício do ET e começar a sair andando em câmera lenta, devagarzinho, observando cada parte da sua casa, o teto, os cantinhos, as manchinhas que tem, o que teria causado, você vai ver que você vai descobrir um monte de coisa que você nunca tinha percebido na sua própria casa, no seu próprio quarto, nos seus próprios óculos, nas suas coisas pessoais. Quando você usar a lógica, todo o raciocínio, toda a sua criatividade para analisar qualquer coisa na sua vida, você vai ter resultados muito ricos. Então, este jogo é um jogo que você pode brincar, né, logicamente, aonde você quer que vá, mas sem dar muita bandeira, né? Cuidado para não... É tão gostoso a brincadeira que você às vezes fica meio aérea e aí as pessoas falam contigo, você nem ouve, né? Mas vale a pena. Use a lógica, o raciocínio, a inteligência, analisando continuamente tudo à sua volta. Tudo. Começa pela sua casa, né? Quando tiver ninguém em casa, brinca, mas sempre é preciso que você não haja naturalmente, porque a mente vai começar a trabalhar no cotidiano. Haja
completamente diferente. Devagar, lento, olhando e se perguntando e ligado, concentrado naquilo que você está olhando. Você vai ficar mais familiarizada com toda a organização do mundo ao seu redor. Você vai começar a perceber melhor o que acontece com as pessoas. Por quê? Porque você vai olhar, analisar e raciocinar e usar a sua lógica. Isso acontece por causa disso e vai dar como resultado isso. Aquele cara, se ele for assim, ele vai acabar chegando no outro lado, vai ter que correr, porque senão o sinal... E aí você vai analisando tudo o que vai acontecendo ao seu redor e a sua capacidade de entender o que rola é muito maior. A sua mente se tornará mais lógica, você vai ter mais prática para usar a lógica e desenvolvê-la ao exercer o raciocínio. Esta é uma prática que vai lhe dar a capacidade de usar a lógica e usar o raciocínio e, portanto, tudo que você exercita fica mais forte. Então, a sua lógica vai ficar mais forte, o seu raciocínio vai ficar mais eficiente e, por causa disso, você vai compreender melhor muita coisa na vida e todo esse processo estará sendo transmitido diretamente para o seu bebê, para o bebê que está no seu útero, porque este mecanismo da lógica, ao ser desenvolvido em você, você vai perceber que ele vai ser superativado, ele vai ativar também o bebê já desde que ele nascer. Ele vai ter este mecanismo estruturado dentro da cabeça dele, dentro do cérebro dele. Porque, mais uma vez, lembramos, o que você sente, ele sente. O que acontece com você está acontecendo com ele também. O treinamento que você dá ao cérebro, o aumento da lógica, o aumento do seu raciocínio, vai produzir o mesmo resultado na cabeça do seu bebê. Ele também vai raciocinar, também vai ter lógica. Por isso é que a gente diz que, no período da gestação, não pare de trabalhar, não pare as suas atividades, porque essas atividades vão desenvolver a sua capacidade de lidar com as coisas da vida, e de raciocinar, e de se desafiar, e de resolver problemas, e de construir soluções, e tudo isso está sendo executado na cabeça do seu neném, do seu bebê que está na sua barriga. E você estará transmitindo essa mesma qualidade para a mente do seu filho. O seu filho estará recebendo, o computador dele já vai sair de fábrica com esse potencial enorme de usar a lógica, o raciocínio, com a facilidade e o domínio e o controle desse tipo de ação e tipo de atitude. E agora vamos para um outro exercíciozinho, para encerrarmos, que é o exercício básico das lições da Ordem ou da Cruz, né, que é o exercício de energização do bebê. E como é que você vai fazer esse exercício? Sempre nós recomendamos que você comece com a nossa prática inicial, né? Sentar, relaxar, fazendo umas respirações numa posição confortável e com as mãos no colo, né? As mãos nas pernas, né, sem se tocarem. As mãos uma numa perna, outra na outra, uma na coxa, outra na outra. As mãos separadas, sem se tocarem, no colo. Né. Respire fundo algumas vezes, buscando o relaxamento, do jeito que a gente faz em toda a nossa meditação diária. Escuta o silêncio por algum tempinho, para chegar no aqui e agora, relaxadamente, acalmar um pouco a mente, permitir que o lado direito comece a se manifestar, e aí foque a sua mente na região do abdômen, na região da sua barriga, né, no centro do seu corpo, e no interior do abdômen, sentindo a presença da barriga em todo o corpo. Sente a barriga, sente esta região abdominal no corpo,
despertando a consciência de cada célula desta parte, e percebam uma energia, um calorzinho invadindo a parte central do seu corpo. Às vezes isso não vai acontecer nas primeiras vezes. Imagine que você está canalizando as energias cósmicas, assim como a respiração traz a energia divina, a energia do fluxo da vida para o seu corpo. Você estará, ao aplicar a sua mente e dirigir esta energia para o seu útero, você estará canalizando, imagine, vitalidade, saúde e força para a sua barriga, e isso tudo no seu interior e também no seu bebê. Ao imaginar essa vitalidade, essa força e a saúde, isso vai se espalhar por todo o seu corpo e pelo corpo do bebê também. E procure sentir, quando você sentir que relaxou, tente perceber um poder vitalizador, uma energia vibrante, vital, dirigindo-se para os músculos e os tecidos de todo o seu corpo, irradiando do centro do corpo para todo o corpo. É quase como se a energia estivesse entrando novamente pelo seu cordão umbilical, né? Que é de onde fluía toda a energia durante o seu período fetal. E essa energia entrará pelo cordão umbilical e se espalhando por todo o corpo e também pelo seu bebê. E pratique esses exercícios durante 5 minutos cada vez. Mais ou menos 5 minutos. Não é para ficar horas lá pensando nisso, não. 5 minutinhos. Parou, sentou, fechou os olhos, respirou e 5 minutinhos concentrando, né, na barriga, jogando energia, canalizando saúde, energia vital para esta barriguinha, para ela se estender por todo o seu corpo e para o corpo do seu bebê, trazendo vitalidade, saúde, força e energia. Faça isso várias vezes por dia. Não é também de 5 em 5 minutos, mas faça o máximo de vezes que você conseguir, tiver tranquilidade. E hoje chegamos ao fim da nosso curso para gestantes de hoje. Agradecemos a atenção de todos e vamos fechar os olhos, fazer umas respiraçõezinhas para encerrarmos, ok? Quem tiver uma aguinha do lado, aproveita para tomar a aguinha. Lembre-se, 3 litros de água por dia. Então vamos lá, fecha os olhos e solta o ar e respira. Inspira no seu ritmo, tá? Inspira profundamente. E solta o ar relaxando. Inspira novamente. E solta, relaxando com prazer e com alívio. Relaxa. Nada a fazer, apenas ser. Fecha a luz toda. Tira a luz, tira a imagem. Relaxa. Sente. E vamos escutar o silêncio.
nada a fazer, apenas ser, aqui e agora. Quem sou eu? Como é que eu sou? Como é que eu funciono? Eu uso a minha lógica e raciocino cada coisa da vida. Ou para mim já está tudo pronto e é tudo a mesma coisa, é só uma repetição. Eu tenho facilidade para raciocinar, chegar a conclusões, ou eu quase não faço isso, e aí quando eu tenho que fazer é difícil. Eu quando olho para as coisas, eu procuro entender aquilo profundamente, ou simplesmente eu pego e pronto e uso. Eu observo do que é feito, eu vejo a textura e a beleza, ou eu nem paro para pensar em nada. Eu reparo nos detalhes das coisas. E respira fundo. E ao soltar o ar, relaxa. Cada vez mais profundamente relaxando. E agora, concentre sua atenção na região do abdômen, na barriga, por baixo do umbigo. Dirige a sua atenção para o centro da barriga. Sente, desperta a consciência de toda a sua barriga. Imagina canalizando para ela a vitalidade que está na energia cósmica, penetrando no corpo através da respiração e por todos os poros, da atração de energia que a respiração produz no organismo. E imagina essa energia penetrando na sua barriga, trazendo vitalidade, saúde e força. Sente toda a barriga, sente a pele, o contato com a roupa, sente lá dentro, canaliza a energia para a barriga, vitalidade, saúde, força, permite que a vitalidade chegue fundo na sua barriga.
Imagine que essa vitalidade, esta saúde e esta força estão se expandindo a partir da sua barriga para o corpinho do seu bebê. E também se expandindo para o resto todo do seu corpo. Enchendo todo o seu organismo através da rede de luz, da energia cósmica e da consciência de cada célula, se espalhando por todo o corpo essa vitalidade, esta saúde e esta força consequente da vitalidade e da saúde. Canaliza a energia cósmica divina para a sua barriga e daí ela se distribui para o seu bebê e para o seu corpo. Respira fundo e relaxa. Imagina essa vitalidade, essa saúde envolvendo o corpo do seu bebê em gestação e se espalhando por todo o seu corpo também. Permite, aceita essa vitalidade, essa energia e essa saúde fluindo para o seu bebê e para todo o seu corpo. Liberta essa energia do seu ser divino. Lentamente vai dando movimento às extremidades. Assim que você se sentir bastante energizado. E pode retornar pratique por 5 minutos. Não mais que isso. Esta canalização de vitalidade, saúde e força para o seu bebê, para o seu organismo. Estamos encerrando a nossa transmissão de hoje do
curso para gestantes. Obrigado pela sua participação. Até o próximo domingo, com a lição número 9. Pratique todo dia essa meditação e o exercício do ET, desenvolvendo a sua lógica, o seu raciocínio em todos os momentos do dia a dia. Boa noite, obrigado. Se quiser, esteja conosco todas as noites por volta das 10 na meditação diária, ou então nos encontramos no próximo domingo. Boa noite, obrigado. Até domingo.